pessoal, aqui quem fala é a professora Isabela de Artes Visuais. Hoje nós falaremos um pouco sobre o período romântico. O romantismo, ele se opõe especificamente ao movimento neoclássico, que foi visto anteriormente. E o movimento neoclássico, ele é um movimento extremamente forte. Então o romantismo, ele vem meio assim, tentando quebrar um grande titã. Algo que não foi muito bem sucedido, mas deixou marcas bem importantes na história da arte, na literatura, na filosofia e na história, né, principalmente na história europeia. Vamos lá? Sim, é uma definição bem rasa, né, do que é o romantismo, que é um movimento artístico, filosófico, literário, enfim, que aconteceu no século XVIII e perdurou até o século XIX. A intenção dos românticos era se opor justamente aos neoclássicos. Os neoclássicos, os artistas, os árcades, enfim, aquela galera que pregava perfeccionismo. O aspecto deles, algo que une o neoclassicismo e o romantismo é a questão do nacionalismo. Todos eles eram extremamente patrióticos. Só que os românticos, eles viam o neoclassicismo como algo que prezava muito pelo perfeito e esquecia do emotivo, que era algo que regia, por exemplo, grandes manifestações de uma população, tipo conflitos como guerras, revoluções e por aí vai. Então os românticos, eles vêm como uma grande manifestação contrária aos neoclássicos. Algumas características importantes: subjetiva, idealizada. A subjetividade tem a ver com cargo de interpretação. Idealização é sempre projetando alguma melhora, algum sentimentalismo, enfim. Visualmente, algumas obras elas são grotescas ou sublimes, algo muito parecido com o que acontecia no período barroco. Inclusive o romantismo, ele resgata muito da cultura barroca. Existe então a questão do sentimento exagerado, existe o visual, que é mais apelativo, né, então assim, ou mais sanguinolento, ou mais visceral, ou mais emotivo. Copia muito, muito visualmente os aspectos barrocos. Retrata o drama humano, por conta da circunstância que eles estavam vivendo, que é principalmente a Revolução Francesa, extremamente patriótico e contrários ao movimento neoclássico. O primeiro grande artista é o Eugène Delacroix. O Delacroix é um artista francês, ele não chegou a batalhar nas revoluções, mas ele foi um artista que se colocou muito na parte de produção visual como denúncias. Então nós temos aqui um exemplo que é a Liberdade Guiando o Povo. Essa é a figura da liberdade, né, uma mulher erguendo a bandeira francesa. Então aqui já tem um ponto importante, que é a origem da bandeira, né, com que carrega os ideias franceses: liberdade, igualdade e fraternidade. Inclusive essas cores aparecem em outros momentos. Então aqui nessa figura aos pés da liberdade, detalhezinhos das roupas, lenços, enfim. E bem sutilmente, eu acho que não vai dar para ver por aqui, mas aqui também tem uma bandeira. Aqui é a Catedral de Notre Dame, tá? Essa obra ela é composta em formato triangular. Apesar de não ser uma obra do Paz, eu gosto de explicar porque é uma obra muito comum em vestibulares. Os corpos deitados aqui dando uma base, os cadáveres, e aí você tem o formato de triângulo. Aqui uma figura infantilizada, né, uma criança, para homenagear as crianças que entraram, jovens que entraram nas batalhas. Essa obra retrata as Três Gloriosas, né, a Revolução de 1830. Mulheres entraram nessa batalha, e essa liberdade, diferente das deusas gregas, ela tem uma representação mais simbólica, porque é uma mulher relativamente mais simples, com uma roupa mais gasta, com pelos nas axilas, com a pele suja, enfim, tem várias outras referências. Aqui o Delacroix colocou o próprio rosto, o oficial retratou, como mostrando que classes diferentes estavam batalhando pela mesma ideia. Então aqui já é uma figura mais ligada ao jornalismo, né? Quem mais que tem aqui? Aqui tem a figura de Napoleão Bonaparte, não é Napoleão, perdão, um soldado napoleônico, eita, quase não sai. Então aqui é um soldado napoleônico. Essa obra é bem popular, já foi capa até do disco da banda Coldplay, que eu particularmente detesto. Outro artista importante, esse sim é realmente o nosso grande artista, que é o Francisco Goya.
O Goya, ele é um artista espanhol, então nós temos uma visão diferente de Delacroix sobre a Revolução. Na verdade, o Goya ele já viveu um período em que o Napoleão Bonaparte estava dominante, e aí nós temos a figura de soldados franceses fuzilando espanhóis. Isso foi o período de invasão napoleônica na Espanha. Essa obra é uma obra famosíssima, que é o fuzilamento do dia 3 de maio. E aí temos essa figura com roupa branca, como se ela estivesse pedindo rendição. O branco é um símbolo de paz. A iluminação que parte dessa lanterna. O rosto dos carrascos tampada, né? Então eles não aparentam, né? Mas o traje é reconhecido, então classificam como soldados. E esse corpo morto aqui com um tiro, né? Com um tiro de fuzil na testa. Então ela tem uma carga dramática, isso é bem barroco, que é resgatado pelos românticos. Só que agora, novamente, né, a questão a grande diferença desse processo do século XVIII e século XIX é a questão da história sendo predominante, e não necessariamente a questão religiosa. Aqui é a figura de Saturno devorando os filhos. Essa imagem, né, ela já tem uma carga do grotesco. Então, assim, é um corpo sendo visceralmente rasgado. Então, assim, uma figura esquisita. Isso é muito, muito o Goya. Né? Bom, e aqui a gente entra na série que importa, que depois a gente vai falar com mais profundidade, que são as nossas gravuras. Há uma calcogravura, tá? E calcogravuras, elas possuem uma técnica de pintura é uma técnica gráfica de reprodutibilidade. Inclusive, eu acho que é algo que é bem, bem claro na imagem. São algumas anotações que o artista faz, ó, número 36. O nome da peça. Isso tudo tem que ser feito espelhado, porque ele faz uma espécie de carimbo e reproduz quantas vezes ele quiser. A técnica de gravura é uma técnica muito tradicional. É como se fosse uma máquina de xerox de antigamente. Depois eu vou disponibilizar para vocês um videozinho complementando essa questão da análise da técnica, tá? Então, assim, é uma técnica realmente muito interessante. E aí nós temos aqui a carga de reprodutibilidade, né? Então, assim, esse número 36 podem ser duas coisas. Ou pode ser que essa imagem faz parte da série, né, que se chama Desastres da Guerra, lembrem-se disso. A série se chama Desastres da Guerra. E ela pode ser a número 36 de mais de 80 dessa série, né, então que é o 36 de mais de 80, ou essa daqui é a 36 desta mesma imagem, ou seja, igual a essa já tem 36. Tá? Então o artista ele pode reproduzir as imagens, isso é um ponto importante da técnica. Ela é espelhada, tá? Tudo que o artista risca vai receber tinta, diferente, por exemplo, da xilogravura. A xilogravura, o que você retira de material, normalmente é o que vai ficar claro, tá? Então tem um pensamento inverso. Bom, aqui ele mostrando, ó, o nome da série são Os Desastres da Guerra. Então ele está mostrando pessoas que são enforcadas. Aqui é um soldado francês meio que vigiando o cadáver. É porque esses cadáveres eles só podiam ser levados pelas famílias depois que eles arrebentassem de podres. Então tinha uma coisa meio grotesca da reação humana. E era uma coisa que o Goya questionava, né? O Goya ele era pintor da corte espanhola, então ele conseguia andar por entre essa batalha entre espanhóis e os franceses, só que meio sem ser agredido por nenhum dos dois, né? Aqui outro fuzilamento, cena de fuzilamento, né? Ó, isso aqui são canos de fuzil, então isso aqui tem uma composição diferenciada, sempre preto e branco, tá, gente? É muito difícil calcogravura colorida, xilogravura colorida, são raras. A prática é mais comum e mais tradicional preto e branco. Essa aqui é bem agressiva, novamente uma numeraçãozinha, o nome, aqui uma pessoa empalada, né, então tá a árvore, aqui tá saindo pelas costas, soldados franceses, então a intenção dele é impactar, causar, né, sofrimento nas pessoas. Essa aqui se chama Grande Floresta com Mortos, cadáveres, pedaços. Então ele queria mostrar a tragédia que a guerra causa, né?
desastre da guerra. Essa daqui é uma das selecionadas pelo Paz, depois a gente vai passar com mais calma pelas do Paz. Mas essa é uma delas. São mulheres que foram julgadas de uma janela, provavelmente, ó, tem aqui um corpo de mulher. Essa precisa de uma interpretação visual, tá? Ó, rosto, o colo, né, o seio, aqui o quadril, pernas, tipo, meio jogada, e essa aqui tá caindo, ó, como se estivesse em queda. Com os pés para cima, bumbumzinho, costas, aqui a cabeça. Aí os objetos sendo jogados, né, e ele falando, tipo, o que tá acontecendo? Né, tipo, que desastre é esse? É bem intenso. Espanhóis reagindo aos franceses, né, então assim, mostrando que a população também reagiu. E como eu disse, todas essas imagens elas podiam ser reproduzidas. E aí ele vendia, distribuindo e mostrando o que estava acontecendo na Espanha. Uma pessoa sendo partida ao meio, tipo, bem grotesco. Eu gosto bastante dessa, né? Tipo, são mulheres se defendendo, atacando. Eu gosto dessa mulher aqui que ela tá segurando uma criancinha. Então tem a coisa de se sentir segura também, né? Tipo, de me defender. Bom, tem essa atividadezinha, ela é opcional, né? Então, se vocês quiserem fazer, mas vale a pena fazer ó, a distinção entre cada um dos períodos, né? Entre o período clássico e o período romântico. Fazer, claro, uma análise das ideologias de cada um também, que são diferentes, né? E é isso. Aí eu li né, da Pompeia e a morte de Marat tá ligada ao neoclassicismo. E aqui tem o gabarito para depois, caso vocês queiram conferir, para ver se né, bateu com as ideias de vocês. Então é isso, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me encontrar no Google Classroom ou lá no @artesvisuaulas. Até mais!